Olá, boa noite. Começa agora o Fala Bahia. Confira comigo os destaques do programa de hoje. Trânsito violento. Diversos acidentes foram registrados nesta quinta-feira em Salvador. Lojas em chamas. Incêndio destrói 2 estabelecimentos comerciais na Baixa dos Sapateiros. E você vai ver também. No quadro Fala Doutor de hoje, uma entrevista com a gastroenterologista doutora Alice Cairo falando sobre modos de prevenção e diagnósticos de doenças do aparelho digestivo. Tudo isso mais uma Blitz na Pituba, agora no Fala Bahia, hoje com Yula Verde. Está começando mais um Fala Bahia, hoje é quinta-feira, 19 de abril. O nosso site é o falabahia.com, siga a gente no twitter.com/fala_bahia e curta o nosso facebook.com/falabahia. Vamos às manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, empresa abastecida por Cachoeira, fez doação para governador de Goiás. Estado de Minas, guardas municipais vão usar armas de fogo em Recife. Correio Brasiliense, Senado votará dia 25 o fim do privilégio histórico de 2 salários extras. Diário de Pernambuco, o prazo para a declaração do Simples Nacional é prorrogado até amanhã. Estado de São Paulo, Petrobras é a 10ª maior empresa do mundo, segundo a Forbes. E um incêndio destruiu na manhã de hoje 2 lojas na Baixa dos Sapateiros, região do Centro Histórico de Salvador. Os bombeiros levaram mais de 2 horas para controlar as chamas que podiam avançar para outros imóveis. Funcionários de lojas da região e moradores da área também ajudaram no trabalho. A fumaça escureceu o cenário do Centro Histórico. Segundo testemunhas, o fogo começou às 2 da manhã em uma loja de utensílios domésticos. Os bombeiros precisaram arrombar a loja para entrar com a mangueira. No Centro Histórico, os prédios são muito antigos e o acesso muito difícil. Os bombeiros conseguiram chegar próximo ao prédio atingido, mas faltou água. O perigo era que o fogo se espalhasse para os prédios vizinhos. Foi difícil controlar o fogo. A caixa d'água do prédio derreteu e focos de incêndio se espalharam rapidamente. Durante a manhã, várias vezes faltou água e até funcionários do SENAC resolveram botar a mão na massa para ajudar a apagar o incêndio. Esse rapaz que mora no prédio vizinho também subiu no prédio para ajudar. A loja ficou totalmente destruída. Como a maioria dos prédios do Centro Histórico, a estrutura era basicamente de madeira e tudo muito antigo. Apesar do estrago e da dificuldade em controlar o fogo, o Corpo de Bombeiros garantiu que não faltou água durante o trabalho. Não, a água não acabava. Existia uma mudança de tática para o combate na outra frente. Então era necessário se desligar naquele momento e partir para outro local. Não faltou água, não. Seu Brasílio comprou a loja há 4 meses e viu as economias da vida toda destruídas pelo fogo. Foi daí que passou para mim, a vizinha. Claro. Não precisa dizer mais nada, né? E um grave acidente envolvendo uma Kombi que fazia transporte escolar e um carro deixou o trânsito congestionado na Avenida Suburbana na tarde de hoje. O motorista da Kombi fugiu sem prestar socorro a pelo menos 5 crianças que ficaram feridas no local. Elas foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento de Itacaranha. E esse não foi o único grave acidente do dia. Uma motorista identificada como Rita Cosme de Oliveira se envolveu hoje cedo em um acidente de trânsito na área do Gunjá, aqui em Salvador. Segundo a Transalvador, Rita teria avançado a sinaleira e batido em um caminhão-baú que passava pelo local na mesma hora. Ela ficou presa nas ferragens e foi socorrida por equipes do SAMU e do Salvar. Uma amiga que estava com ela no carro e o motorista do caminhão não tiveram ferimentos. Na ladeira do cemitério do Campo Santo, na Federação, um caminhão perdeu o freio hoje de manhã e desceu desgovernado. Este carro foi atingido pelo caminhão e ficou com o fundo bastante destruído. Por causa do acidente, o trânsito ficou lento no local. Uma equipe do SAMU foi chamada para dar atendimento a um homem que estava na carroceria do caminhão e pulou. Ele passa bem. Na paralela, o engavetamento envolvendo 6 carros deixou o trânsito complicado no sentido aeroporto. Os veículos bateram depois que um carro freou bruscamente no meio da avenida. Segundo um dos motoristas envolvidos no acidente, uma mulher teria provocado a batida e depois fugiu do local. O motorista disse ainda que os carros estavam entre 50 e 60 km por hora.
E outro acidente hoje cedo provocou um engarrafamento na entrada do aeroporto de Salvador. Segundo a Transalvador, o motociclista perdeu o controle e caiu na área do Bambuzal. Uma das pistas teve que ser interditada, deixando o trânsito bastante lento no local. O estado de saúde do motociclista não foi divulgado. Parte de um prédio desabou hoje de manhã próximo à igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, na Cidade Baixa, aqui em Salvador. O imóvel estava abandonado, mas ficava ao lado do prédio onde funciona o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, o SEDECA. Tijolos e pedaços de madeira caíram sobre o teto do edifício, que estava vazio na hora do desabamento. Funcionários do órgão chegaram minutos após o acidente e retiraram aparelhos e documentos do local, que foi interditado pela Defesa Civil. Segundo a coordenadora do SEDECA, há pouco mais de um mês, técnicos da Defesa Civil estiveram no local e emitiram esse documento que atesta não haver risco de desabamento. E os professores da rede estadual, que estão em greve há 9 dias, realizaram uma assembleia hoje de manhã na Assembleia Legislativa da Bahia. Eles decidiram continuar com a greve. Desde ontem, os professores estão acampados no saguão da Assembleia, onde passaram a noite. A Secretaria de Educação do Estado decidiu cortar o ponto dos profissionais que estão em greve. De acordo com Paulo Pontes, chefe de gabinete da Secretaria, a medida obedece à decisão da Justiça, que na última terça-feira expediu uma liminar considerando a greve ilegal, ordenando a volta ao trabalho sob pena de multa diária de R$50 mil. Os professores querem que o governo cumpra o acordo feito com a categoria em novembro do ano passado de aumentar os salários de todos os professores de acordo com o piso nacional, que este ano foi reajustado em 22%. Mas o governo só vai dar esse reajuste para os professores de nível médio, que recebem abaixo do piso nacional, o que deixaria os salários deles maiores do que os dos professores que têm nível superior. E no próximo bloco a gente vai falar sobre doenças do estômago. Elas podem ter relação com o estresse. Fala Bahia volta já já.